O Alerta Brasil já está no ar. Hoje já é dia 26 de abril, o mês está acabando, indo embora. E eu, Rafael Algatti, estou aqui, claro, para te deixar muito bem informado com tudo aquilo que está acontecendo no Brasil e também no mundo. E você fica aqui na Record News juntinho comigo até às 10 horas da manhã. E já vamos então para os nossos destaques. Eles estão nas ruas. Justiça manda soltar mais de 130 homens que foram presos em festa de miliciano no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, mais detalhes deste caso. E você também vai ver que bebês são trocados em maternidades do interior de São Paulo. Para tirar todas as dúvidas, o hospital precisou fazer um teste de DNA. Daqui a pouco você acompanha tudo isso aqui juntinho comigo. Mas antes, claro, eu quero prestar serviço para você. Vamos conferir como fica o tempo para essa quinta-feira? A imagem bonita, é da Avenida Paulista. São 19 graus nesse momento em São Paulo. A máxima prevista não deve passar dos 29. Amanhã deve ser de sol e com nuvens, como você também vê juntinho agora comigo na imagem. E à tarde pode ter pancadas de chuva, mas é uma possibilidade. Saia de casa prevenido. E vamos saber do trânsito? A imagem é da Marginal Tietê. Nesse momento são 88 quilômetros de lentidão, principalmente na região sul, isso de acordo com a CET. Atenção sempre para o rodízio aí de placas, hoje com os finais 7 e 8. O metrô está operando normalmente as linhas. E segundo a CPTM, os trens também seguem de maneira regular. E agora a gente já vai para a internet, lá para o Tendências do R7, saber o que a galera está comentando, curtindo, compartilhando. E a gente começa falando de futebol lá na ferramenta de pesquisa no Google. Zidane festeja a virada do Real, mas lembra vacilo contra a Juventus. Ele pediu cautela, vamos com calma aí, turma. E a gente segue falando de futebol, dessa vez aqui no Brasil. Grêmio vence Goiás e fica próximo das quartas da Copa do Brasil. 2-0 aí no Serra Dourada. E a gente continua no Google. A atriz daquele seriado, Smallville, tentou recrutar Emma Watson, aquela de Harry Potter, a bruxinha famosa, para tráfico sexual. Vale lembrar que essa notícia está bombando desde ontem lá no R7. A atriz de Smallville está agora livre e teria pagado uma bolada para sair da prisão. Aproximadamente 5 milhões de dólares. É muita coisa. E a gente agora tá no Google também, Game sobre a saga de Harry Potter está disponível para download. A galera que é fã do bruxinho, claro que já está baixando, jogando e compartilhando com a turma toda. E a gente fala de famosas acusam Caio Blá de machismo após foto polêmica. Que foto será essa, hein? A gente tem só uma brechinha dela aqui para você. Quer saber qual é e por quê de tanto fuzuê? Então entra lá no Tendências do R7. Gente, só tem Google, a gente vai continuar no Google, O WhatsApp vai banir usuários com menos de 16 anos. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Acha certo? Mas tem uma galera, uma meninada que usa esse aplicativo aí de mensagem, será que vai pegar? Eu já quero saber a sua opinião sobre esse caso. Então participa aqui, do nosso jornal. Vou pedir para a galera já colocar o nosso WhatsApp aí na tela. Vale lembrar que o telefone é o 16 99762 7961. Manda a sua opinião sobre esse caso. Acha que realmente menores de 16 anos não podem usar o WhatsApp? Concorda, discorda? Mas não é só isso não. Manda foto, recado, aquilo que você pretende ver na nossa edição de hoje, que eu vou estar aqui, ligadinho, acompanhando tudo e comento durante a nossa edição de hoje. Trato feito? Corre lá, manda sua mensagem. E daqui a pouco eu tô de volta, porque agora eu vou fazer um breve intervalo. O Alerta Brasil de hoje só tá começando. Fica aqui comigo, na tela da Record News. Eu já estou de volta com o Alerta Brasil, acerta o seu relógio, 9 horas e 6 minutos, não vai começar o seu dia perdidão. E a gente já começa essa edição falando de operação. Acontece desde as primeiras horas da manhã a Operação Underground. Isso da Polícia Federal contra a pornografia infantil. A ação investiga o armazenamento e comércio de materiais pornográficos de crianças e adolescentes. As buscas e as apreensões acontecem em São Paulo e também em outros 7 estados. Cerca de 18 pessoas já foram presas. Entre as vítimas estão até bebês. Segundo a polícia, grande parte dos envolvidos efetivamente abusava sexualmente de crianças, registrando as imagens. Uma coletiva de imprensa está marcada para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, e os detalhes dessa operação você acompanha ao longo da nossa programação. E a Justiça manda soltar 137 dos 159 presos numa festa de milicianos, isso no Rio de Janeiro. Você acompanha a reportagem completa agora comigo. Os familiares comemoraram.
Foram 18 dias de prisão, mas o próprio Ministério Público pediu a liberdade de 137 homens presos na festa promovida pela milícia na zona oeste do Rio. O juiz da 2ª Vara Criminal entendeu que a investigação não conseguiu apontar os possíveis crimes cometidos por cada preso, mas manteve a prisão preventiva de 21 suspeitos. Nos depoimentos, a maioria dos presos confirmou ter pago ingresso para assistir a shows de pagode na festa. Durante a operação, milicianos entraram em confronto com a polícia e 4 suspeitos morreram. Hoje, a Polícia Civil fez mais uma investida contra a milícia, prendeu 18 pessoas e apreendeu 30 vans. Nenhuma era cadastrada pela prefeitura. A polícia identificou ainda que o grupo passou a investir em outra área ainda mais lucrativa, a de venda ilegal de terrenos. Se você fizer um cálculo anual, chega a aproximadamente 300 milhões de reais por ano. O líder do grupo, Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, está foragido. Na casa do irmão dele, os agentes encontraram uma central de monitoramento, de onde o miliciano controlava o vai e vem na comunidade. É, um esquema lucrativo aí, venda de terreno, van que circulava pelo Rio de Janeiro. Claro que eles não querem perder essa grana e continuar mantendo aí esse esquema. E no Rio de Janeiro, passageira de ônibus é presa por racismo. Ela foi flagrada ofendendo o motorista de um coletivo. Dá só uma olhada agora no vídeo que mostra o momento das ofensas. O jornalismo da Record TV teve acesso com exclusividade a esse vídeo, em que uma passageira do ônibus ofende um fiscal da aviação. Você é um crioulo que está querendo sobressair por uma hora. A mulher que xinga o funcionário Leonardo dos Santos Dutra foi identificada como Loren Lemos de Souza, de 43 anos. As ofensas aconteceram mais de uma vez. Negro, careca, isso é mesmo, sou eu mesmo. A passageira chega a sentar na barra de proteção do motor e a viagem precisa ser interrompida. Desliga o carro aí, comandante. Não vai sair. Vou passar para outro carro. Pode passar. O funcionário que foi ofendido acionou a polícia militar. Os agentes chegaram ao local e deram voz de prisão à passageira. Na delegacia do bairro, uma testemunha, Leonardo e Loren prestaram depoimento. A vítima conta que a passageira já estava ofendendo o motorista antes da viagem começar, quando ele tentou contornar a situação. Falando alto dentro do coletivo, tá? Palavras altas e tentando ofender os passageiros e motoristas, eu fui intervir e foi abordado com palavras ofensas, né? Chamando de negro sujo, careca, macaco. Cássio também é fiscal de ônibus e estava dentro do coletivo quando o companheiro de trabalho foi ofendido. Venha refletir depois de sair daí e não ficar chamando as pessoas de cor, seja de homem ou não, ou mulher, ficar chamando de macaco e essas coisas todas que eu escutei. Loren Lemos de Souza vai responder por injúria racial. Se condenada, ela pode pegar de 1 a 3 anos de reclusão. Não quero que aconteça com ninguém, não quer acontecer comigo hoje. Não gostaria, a partir de hoje não gostaria. Então, o ser humano, vamos ter que refletir. Negro, careca, isso é mesmo. Será que a gente está em 2018 mesmo? Porque a cena é primitiva. É inacreditável você imaginar que uma mulher entra em um transporte público ofendendo dessa maneira, como você acabou de ver na reportagem, o motorista, chamando ele de negro, careca. Aí algumas pessoas falam, mas essa é uma característica dele, ele é um senhor negro e careca, mas a maneira com que você diz, o racismo tá ali, ó, velado, tá ali. Ela tá falando de uma maneira muito, mas muito ofensiva. E é isso, é aí que está caracterizado uma ação racista. E ela precisa ir para a cadeia para pagar por isso. E que isso sirva de exemplo para as pessoas que pensam dessa forma em 2018, achando que elas podem dizer aquilo que querem, aquilo que vem na cabeça e que não vai acontecer nada. Racismo é crime. E não é de hoje, não. Faz tempo que esse crime está sendo aí, ó, levando pessoas para a cadeia e precisa continuar assim. Porque a gente fala, mas tem gente que parece que esquece que, não, é uma brincadeira, eu falei sem
sem querer, não. Ninguém ofende alguém sem querer. E se a outra pessoa que ouviu essa palavra saindo da sua boca ficou ofendida, isso realmente não deve acontecer. Porque para quem fala, muitas vezes passa batido, mas para quem ouve, não. E ela foi para a cadeia e realmente merece pagar pelo que foi feito. E que bom que o registro também agora circula pela internet, melhor dizendo, para que as pessoas vejam isso e comecem a ficar com medo, se ainda cultiva esse tipo de sentimento tão cruel dentro de si. Porque não dá para ficar dessa forma. Racismo é crime e tem que ser combatido. E ainda é grave o estado de saúde de 2 crianças atingidas por um carro numa creche de Chapecó, em Santa Catarina. Das 8 crianças socorridas nos hospitais de Chapecó, 2 estão internadas na UTI. São uma menina e um menino, ambos de 5 anos. A garota estava com hemorragia na cabeça, mas já foi controlada. O garoto teve traumatismo craniano, mas está consciente. A mãe de Laisa conta que ficou desesperada ao entrar no local do acidente. Eu cheguei lá, eu só fui à procura dela. Ela já estava sendo socorrida pelos bombeiros. E eu só me foquei nela, assim, porque todo mundo já estava recebendo socorro. O motorista, um homem de 53 anos, que, segundo a polícia, estava bêbado, já está no presídio. O nome dele não foi revelado. O condutor foi autuado por 6 tentativas de homicídio com dolo eventual porque estava embriagado e assumiu o risco de matar. Diante da gravidade do caso, o delegado usou como base para o indiciamento o Código Penal em vez do Código Brasileiro de Trânsito, que teve as penalidades aumentadas recentemente. Ele assumiu o risco de provocar aquele resultado e por isso nós autuamos ele por tentativa de homicídio, que a pena é superior à pena do delito de trânsito. Bom, e os pais agora ficam aí na porta do hospital, torcendo, rezando para a melhora dos filhos por causa da irresponsabilidade de alguém que bebeu, pegou o carro e achou que poderia sair ali tranquilamente. Foi parar dentro de uma creche. Várias crianças foram atingidas, nós mostramos esse caso aqui ontem. Até um helicóptero foi usado para poder ajudar a retirar essas crianças e encaminhar para o hospital para que elas fossem aí atendidas com mais agilidade. Só que nem isso deixou a situação de 2 crianças um pouco mais amena. É claro que o processo aí mais rápido dá uma agilidade aí para esse atendimento, mas o estado delas ainda é delicado. A gente, claro, continua acompanhando esse caso, trazendo as informações para você. Como você viu durante a reportagem, o motorista está preso. A pena foi até, de acordo com o delegado aí, ele que conhece muito bem esse esquema, conseguiu alongar, digamos assim, ela para que ele realmente pague por aquilo que foi feito. E nós comentamos ontem que esse motorista ainda nem estava fazendo um trajeto grande, ele é vizinho dessa creche. Foi tentar colocar o carro ali em outro ponto da rua, invadiu a sala de aula, atropelou crianças e também professores. Claro que a gente continua torcendo para que todo mundo se recupere e as crianças voltem para casa o quanto antes. E polícia apreende helicóptero que pertence à facção criminosa em Arujá, no interior de São Paulo. 4 pessoas foram detidas. Você acompanha tudo isso comigo agora durante a reportagem. Os bancos traseiros do helicóptero foram retirados. Tudo para facilitar o transporte da droga. Num compartimento e na cabine foram encontrados vestígios de cocaína. A aeronave foi localizada neste hangar em Arujá, na Grande São Paulo. A polícia já estava investigando várias aeronaves. O monitoramento começou depois da morte do traficante conhecido como GG do Mangue, um dos líderes da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. Em fevereiro, ele foi executado em uma suposta emboscada no Ceará. A polícia acredita que o helicóptero seguiria para o Mato Grosso. 4 pessoas foram presas. O piloto Rogério Antunes, o irmão dele, o copiloto e um amigo. Rogério já havia sido preso em 2014. Ele transportava 1 tonelada de cocaína na fazenda do senador Zezé Perrella, em Minas Gerais. O helicóptero foi levado pela polícia para o Campo de Marte. O advogado do piloto Rogério Antunes disse que o seu cliente foi contratado para prestar um serviço de transporte aéreo. E ainda não há previsão para a liberação da rodovia Mogi-Bertioga. A gente fala agora com a repórter Beatriz Butiano, que tem as informações. Beatriz? Bom dia, Algarte. Representantes da Defesa Civil de Bertioga e também do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, que é a concessionária que administra a rodovia, vão fazer uma vistoria.
A expectativa é que a estrada seja liberada, mas a gente só vai ter essa informação mais tarde. Seria uma ótima notícia para os moradores de Mogi e principalmente para os comerciantes de Bertioga, que estão amargando um prejuízo desde que a estrada foi bloqueada novamente há 2 semanas. Eles disseram que já tiveram uma queda no movimento de cerca de 70%, Algarte. Ontem nós recebemos uma nota da concessionária que diz que os trabalhos estão na fase final, que está sendo feita a recomposição do muro de contenção e também o pavimento da rodovia. Somente neste ano ocorreram 8 deslizamentos de terra aqui na rodovia Mogi Bertioga. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado pelas informações, Beatriz. E no Pará, prefeito e família são suspeitos de fraudar a compra de merenda escolar. O esquema acontecia em Bujaru, no interior do estado. O vídeo mostra o momento em que a mulher abre a bolsa e coloca maços de dinheiro na mesa do prefeito. Ela é dona de uma das empresas contratadas para fornecer a merenda escolar. 21.564. O prefeito corrige o valor. Segundo investigações da Polícia Federal, Jorge Sató, prefeito da cidade de Bujaru, recebia a propina das empresas que venciam as licitações para o fornecimento da merenda. O esquema desviava parte da verba federal liberada para as secretarias de Finanças e Educação. As 2 secretarias eram ocupadas pela esposa e a filha do agente público envolvido. No gabinete do prefeito foram apreendidos R$55 mil em dinheiro. Ainda não se sabe a quantia total desviada no esquema, mas a polícia descobriu que o prefeito recebia até 15% dos valores dos contratos. Jorge Sató, a filha e a mulher foram ouvidos aqui na sede da Polícia Federal e liberados. A justiça afastou os 3 das funções por 5 dias. Durante o período, a cidade deve ser administrada pelo vice-prefeito. A nossa produção entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Bujaru e não obteve nenhuma resposta. Em São Paulo, trem da CPTM descarrilha entre estações Brás e Tatuapé. Isso foi durante a madrugada. Apesar do susto, ninguém se feriu, pois o trem estava a caminho do pátio de manutenção e estava vazio. O acidente foi em uma linha férrea que não é usada no transporte de passageiros. Apesar do transtorno, o descarrilamento não afetou o transporte de passageiros das linhas 11 Coral e 12 Safira. E um taxista perdeu o controle da direção e invadiu uma casa. O carro derrubou uma parede e atropelou a moradora que estava na cozinha. O taxista de 24 anos perdeu o controle da direção e acabou invadindo uma casa, depois de desviar de uma van. O táxi atravessou o muro da residência, passou pelo quintal e só parou dentro da cozinha. Uma moradora de 35 anos estava no cômodo e foi atingida pelo carro e os destroços. O taxista saiu do veículo e correu para prestar os primeiros socorros. Além da mulher, 2 filhos dela estavam no imóvel. Eles não se feriram. Segundo a Polícia Militar, a documentação do carro está em dia e ele não apresentava sinal de embriaguez. E foi concedida a liberdade provisória a Edgar dos Santos Silva, mais conhecido como Edgarzinho, considerado um dos criminosos mais perigosos do estado de São Paulo. O Robson Risse agora vem com todas as informações. Olá, Algarte. Realmente o Edgar é considerado um dos criminosos mais perigosos do estado de São Paulo e ele aguardava o julgamento na penitenciária de Presidente Venceslau. Segundo informações, o ministro do Supremo Tribunal Federal entendeu que havia acabado o prazo dele e também de outros 5 comparsas desse julgamento. E, inclusive, eles acabaram sendo presos com mais de 40 tijolos de maconha. O que mais chama a atenção é que o Edgar ficou famoso por ter participado de um roubo a uma empresa de valores aqui em Araçatuba, na região de São José do Rio Preto, e acabou causando um prejuízo de mais de R$2 milhões. Só que, atenção, o Edgarzinho ele esteve no Fórum de Birigui e se comprometeu com a justiça de comparecer todas as vezes que for chamado e, inclusive, cumprir as regras da liberdade provisória. Se condenados, os réus podem pegar de 5 a 15 anos de prisão por tráfico de drogas. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado pelas informações, Robson. E ex-policial é morto a tiros dentro do carro em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele estava sendo seguido. O atirador conhecia bem a rotina da vítima. Numa motocicleta, ele perseguiu Ricardo Scramin por pelo menos 1 quilômetro.
Quando o motorista parou no semáforo, o suspeito estacionou a moto, desceu e foi na direção do carro. Disparou 13 vezes e fugiu. Eu ouvi vários tiros, foram 6 ou 7, depois teve um espaço de tempo e mais 2. E a minha filha viu os últimos 2. Ricardo Scramin tinha 47 anos. Ele trabalhou durante 5 anos no Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Foi expulso há 12 anos depois de ter sido preso por corrupção. A polícia passou o dia analisando dados armazenados no computador da vítima e também as trocas de mensagens registradas no celular do ex-policial. Os investigadores já descobriram que Ricardo movimentou uma grande quantidade de dinheiro recentemente e agora querem saber se essa negociação tem alguma ligação com o crime. A família nega que Ricardo tenha recebido qualquer ameaça e afirma que ele trabalhava como representante comercial e fazia estágio num escritório de advocacia. Ricardo cursava o último ano da faculdade de Direito. Os policiais acreditam que o atirador tenha sido contratado para executá-lo. É um profissional, né? Então ele foi lá para matar mesmo, né? E você que nos acompanha agora, fica atento a essa reportagem também no seu filho. Você vai ver que no interior de São Paulo, adolescentes faltam a aula para assaltar caminhoneiro. Quem denunciou o crime foi a mãe de um deles. Veja. Mãe e filho chegando em uma delegacia até poderia ser uma cena comum. Mas não é. Isso porque a mulher veio entregar o filho para a polícia. O adolescente de 17 anos tinha conseguido fugir depois de participar de um roubo no bairro Matão, em Sumaré. No local ele largou uma mochila escolar, né, onde tinha materiais escolares dele e alguns dados. Ele e um amigo de 15 anos faltaram à aula para roubar. A vítima foi um motorista que fazia entrega de frangos em um açougue. O motorista tinha acabado de fazer a entrega, pegou parte do dinheiro que recebeu e guardou num lugar. Apenas colocou a outra parte da quantia no bolso. Deu partida no veículo, mas não chegou a andar nem 50 metros. A dupla se aproximou e anunciou o assalto. Aí puxaram o revólver, um assalto. Me dá o dinheiro, que foi fita dada, eu sei que o dinheiro está com você. Aí entreguei para ele e saíram correndo. Vamos embora que o dinheiro está comigo já. Após o crime, a vítima avisou a PM que tinha sido assaltada por 2 adolescentes. Não demorou muito e a equipe policial encontrou os 2 correndo. O adolescente de 15 anos estava com essa arma de brinquedo e com a quantia levada da vítima. O motorista diz que faz 20 anos que trabalha como caminhoneiro e que, por causa da violência, já pensou várias vezes em mudar de profissão. Pensar, parar, pensa, né? Tem filho pequeno, né? Mas não tem jeito, não pode parar, né? Tem que trabalhar, né? A dupla foi ouvida na presença dos responsáveis e agora vai ficar à disposição da justiça. A gente fica com dó aí do caminhoneiro, da vítima, mas principalmente com pena da mãe em ver o filho envolvido em um crime. É claro que ela esperava que ele fosse para a escola lá, recebesse a educação para que não cometesse esse tipo de crime, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E é claro que mãe, pai, todo mundo precisa ficar realmente ali atento no que está acontecendo, porque fala que está indo para a escola, a adolescência é uma fase realmente muito difícil, então tem que ficar em cima para evitar esses pequenos deslizes aí. E câmeras de segurança flagram um assalto a um estacionamento na Grande São Paulo. Os ladrões estavam bem vestidos e ainda atiraram no proprietário. Na imagem da câmera de segurança, o flagrante da chegada dos criminosos. Era uma tarde tranquila, mas de repente eles aparecem. Repare que os assaltantes estão bem vestidos e atravessam a rua como se fossem clientes. Aqui dentro, os 2 homens chegam com a intenção de levar um veículo de valor que estava estacionado bem nessa vaga. Mas o pior acontece ali, ó, naquele canto. E foi tudo gravado por essa câmera que fica bem em frente. Quem toma conta do estacionamento é um senhor de 60 anos. Ele estava limpando o carro vermelho quando foi surpreendido pelos ladrões. Eles anunciam o assalto e um deles já aponta uma arma. O outro contorna o carro, se aproxima e dá uma gravata no senhor. Eles tentam colocá-lo no porta-malas. O homem resiste. De repente, um dos criminosos atira. Logo depois, ainda chuta o senhor baleado. Os 2 correm, pegam a chave do veículo que estava no pneu traseiro, entram e vão embora. O filho do homem baleado prefere não se identificar. Ele diz que o pai levou um tiro na coxa esquerda. Por poucos centímetros, a bala não atingiu a veia femoral. O homem passa bem, mas a ação, que durou apenas 1 minuto,
poderia ter terminado em tragédia. Eu imaginei o pior, né? Quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente acredita que... Tanto é que quando eu entrei aqui, eu vi meu pai estirado no chão, eu fiquei um pouquinho em choque, até localizar onde tinha sido o ferimento e tudo mais. Mas foi bem marcante para mim. Segundo o filho, essa é a terceira vez que o estacionamento é invadido. Mas nas outras duas foram apenas pequenos furtos. Ele reclama da falta de segurança no bairro Santa Paula. É o local onde fica o estacionamento. Um policiamento aqui, é difícil a gente ver monitoramento. Uma vez ou outra passa uma viatura, mas ela passa numa velocidade considerável, não para, não faz ronda. Que crueldade. Vou pedir para o pessoal colocar mais uma vez essa imagem para você realmente entender o que aconteceu, você que chega agora no Alerta Brasil. São dois criminosos que chegam ali em um estacionamento, que também faz o serviço de limpeza nos carros, ó, bem vestidos. Os dois não levantam nenhuma suspeita. Lá dentro, aí no estabelecimento, um senhor, um idoso, estava trabalhando, ganhando aí o pão de cada dia, quando os dois aí se aproximaram, um já tira a arma que estava escondida ali na calça e acaba ameaçando esse trabalhador e coloca ele para trás do carro junto com outro comparsa. Em certo momento, como você viu na reportagem, o senhor esboça ali uma reação, mas ele é pegado literalmente ali pelo pescoço e colocado no porta-malas. Ele levou um tiro na perna, por sorte o ferimento aí foi considerado um pouco mais leve, sem tanta gravidade, mas além disso, depois que foi baleado, ele levou um chute do outro criminoso. E aí, eles pegaram o que queriam, um outro carro que estava estacionado e fugiram. É claro que o medo agora é constante. Esse senhor estava lá trabalhando sozinho, sorte que as câmeras de segurança acabaram registrando tudo e as imagens ajudam muito nesse processo de investigação. Claro também que toda denúncia é muito bem-vinda, mas agora a crueldade é que chama a atenção. Eles colocaram esse senhor no porta-malas, atiraram, o disparo atingiu a perna dele, deram um chute nesse homem e depois foram embora com o carro, como se nada tivesse acontecido. Algo extremamente desnecessário. É claro que a gente sempre alerta o pessoal para não esboçar nenhum tipo de reação, porque é grave e eles não estão nem aí. Se tiverem que atirar, eles atiram, se tiver que matar, eles realmente matam. É triste ver isso, mas realmente acontece. E foram sem levantar nenhuma suspeita, estavam bem vestidos, foram realmente muito bem preparados. E foi preso em Mato Grosso um velho conhecido da polícia carioca, o Marcelo Vippe. A vida dele chegou até virar um filme. Veja agora na reportagem. Condenado a mais de 34 anos de prisão por vários crimes de estelionato, Marcelo Nascimento da Rocha, o Marcelo Vippe, enganou a justiça mais uma vez. Ele cumpria a pena no regime semiaberto desde 2014 e passou para a prisão domiciliar depois de comprovar que tinha emprego. Mas ele só conseguiu o benefício porque, segundo os investigadores, Marcelo apresentou documentos de uma empresa fantasma para justificar que estaria trabalhando. Além dele, um traficante de drogas acusado de homicídio também teria conseguido a progressão para o semiaberto da mesma forma. Os dois e um servidor público foram presos hoje em uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso, ele fica um pouco vulnerável nesse aspecto, porque hoje nós não temos no estado de Mato Grosso estabelecimento que se destine ao cumprimento da pena no regime semiaberto. A vida de Marcelo Vippe inspirou o filme Vipes em 2011. O estelionatário foi interpretado por Wagner Moura. Ele ficou famoso ao se passar por um dos fundadores de uma companhia aérea e por um guitarrista de uma banda de rock. A polícia ainda cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e aqui no Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, Marcelo Nascimento da Rocha tinha uma vida luxuosa, incompatível com o salário de R$2.000 que declara receber. Por isso, a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos acusados também foi pedida. Era uma vida extremamente luxuosa. E um grupo de religiosos foi agredido por guardas municipais na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A confusão começou na orla da praia e terminou em frente a uma delegacia. Segundo testemunhas, os guardas acusaram o grupo que fazia um passeio de ter pichado uma área. Durante a briga, algumas pessoas reagiram e foram agredidas por cacetetes. 11 pessoas ficaram feridas e precisaram ser atendidas aí em um hospital. Um homem chegou a desmaiar após ser atingido na cabeça. A Guarda Municipal do Rio informou que já está apurando o caso e que a postura dos guardas aí que foram flagrados no vídeo não condiz com os procedimentos operacionais da instituição. E o perigo de uma droga que muitos ignoram, o chamado lança-perfume caseiro, é produzido com ingredientes vendidos livremente
que podem matar. Caio Pimentel Carvalho, 18 anos, estudante. Um jovem que só queria se divertir, como tantos outros. Disseram que ele estava usando lança, mas ninguém dava muita importância porque era lança. O perfume dizia que não era nada, né? Mas meses após o primeiro uso, ele ficou assim, em coma, por causa de uma parada cardíaca. O avô encontrou o neto no banheiro. Gritei, socorre aqui que é o Caio, vamos fazer massagem no peito dele para ver, que ele está desmaiado. Eu acho que eu vou morrer. Ele estava sentindo um negócio muito forte para ele falar isso. Caio morreu 40 dias depois. Não resistiu ao consumo da droga conhecida como lança-perfume caseiro, que virou febre entre jovens, principalmente nos bailes funk. Olha o lança! Olha o lança! O lança-perfume caseiro é uma mistura de solventes orgânicos comuns na construção civil e na mecânica. Ele é inalado a partir da boca e chega ao pulmão rapidamente. Em poucos segundos, já se inicia o primeiro estágio, o do prazer. Mas, na sequência, o sistema nervoso central entra numa fase chamada de depressora, em que o funcionamento do coração se altera e corre o risco de parar. Segundo essa pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, especialista em dependência de drogas, uma única dose pode levar o organismo ao colapso. Não dá pra gente prever quem é o adolescente que vai ter essa parada cardiorrespiratória e quem é aquele que vai simplesmente ter o barato e vai passar de uma maneira menos comprometida por esse episódio. As autoridades de saúde ainda não têm levantamentos específicos sobre o problema. As mortes, por exemplo, não têm sido corretamente contabilizadas, segundo os especialistas, pois acabam sendo descritas unicamente como consequência de uma parada cardíaca. Já o que provocou isso, no caso, o uso de solventes, fica de fora. Essa é uma preocupação constante para o Darlan. O ativista social nas periferias de São Paulo tomou uma atitude. Coordena um projeto que, se virar lei, pode restringir a venda desses solventes, hoje comercializados livremente. Esse projeto ele vai vetar como se fosse um remédio controlado. Todo mundo, para comprar, precisa de explicar o porquê, o pra quê e uma receita, né? Foi a facilidade de acesso que fez com que esse jovem experimentasse mais uma droga. O Wagner chegou a produzir o lança-perfume caseiro para vender, mas aí a situação se agravou. Hoje ele está internado numa clínica de desintoxicação para se livrar do vício. A pessoa nunca acha que ali vai se viciar com a droga, né? Pensa que pode usar a hora que quiser e vai parar, né? Mas pelo contrário, eu mesmo já passei por isso e sei que não é verdade. Pois é. A gente não consegue brincar com o vício, pessoal. Como você disse aí durante a reportagem, a gente não consegue controlar. Cada corpo responde de uma forma. O ideal seria não usar. A gente sabe que a adolescência é uma fase muito, mas muito difícil. Então é preciso uma orientação grande dos pais para que o pior não aconteça. E agora a gente vai para o interior de São Paulo conversar com o Tiago Valentim, porque por lá 2 bebês foram trocados em uma maternidade. Tiago, bom dia para você e que história absurda é essa? Olha, absurda mesmo, viu, Algarte? Um bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Alerta Brasil. Olha, esses bebês, Algarte, nasceram na Santa Casa aqui de Franca, em um intervalo de 3 minutos. Depois, eles foram levados aí para o berçário e as enfermeiras os trouxeram de volta para as mamães para a amamentação. Só que na hora que elas voltaram com as crianças, elas entregaram os bebês trocados. Uma mãe acabou amamentando o bebê da outra sem saber. Agora, como terminou essa história e como foi descoberta essa troca de bebês, a gente acompanha agora na reportagem de Rafael Ribeiro. O nascimento de um filho é um momento mágico para qualquer mãe, mas não para Elaine e Graciela, que viveram momentos de pesadelo quando perceberam que os bebês que entregaram para elas minutos depois do parto não eram seus filhos. Como tinha só os 2 lá na sala, lá, para ir pro quarto, a enfermeira levou os 2 junto, foi na hora que ela trocou. Me entregou o outro, entregou esse aqui para outra mãe. Meu marido na hora falou, uai, mas ele tá muito branco, e tirou foto na mesma hora, para fazer comparação com meus filhos. E a moça também achou estranho o nenê dela também, que estava bem moreninho. Ainda muito abalada, Graciela mal conseguiu explicar o que aconteceu na Santa Casa. A cunhada dela, que acompanhou o parto, disse que ninguém da família percebeu que as crianças haviam sido trocadas. E os médicos que chamou para poder falar que eles tinham feito uns exames e viu também que a pulseirinha do pezinho dele estava com o nome invertido das mães.
Aí ele chamou, falou que fez os exames de sangue e de urina e tudo constava que estava trocado. Esse vídeo gravado pelo marido de Eliane dentro da Santa Casa mostra os dois bebês. O de roupa vermelha é o Yuri, filho de Eliane, que foi entregue para Graciela. As crianças estavam com as pulseiras de identificação corretas, mas foram trocadas na hora da amamentação. Desde o começo, desde que eu peguei ela, eu aumentei ela todo o tempo. Aí, no entanto, esse aqui eu nem queria pegar ele, porque o outro que era meu, que eles me entregou o outro, e eu só chorava o dia inteiro. Foi uma negligência muito grande e ruim para todo mundo. Em nota, a Santa Casa disse que percebeu a troca através da pulseira de identificação dos bebês. Como as famílias não aceitaram de imediato a situação, a Fundação então ofereceu o exame de DNA para comprovar a maternidade. O resultado do exame feito no dia seguinte do nascimento das crianças foi um alívio para quem esperou muito para ter o filho nos braços. Sinto aliviada. Nossa, não tem nem comparação. Na hora que saiu o resultado, eu já sabia que esse aqui era meu. Só que aí eu fiquei mais aliviada, né? Porque, nossa, é uma coisa que não tem comparação. Como que você se sente agora, podendo estar realmente com o seu filho nos braços? Agora tá normal, né? Feliz. Mesmo aliviadas, as mães estão revoltadas com a troca dos bebês. A família de Eliane pretende entrar na justiça contra a Santa Casa. Enquanto isso, ela e o marido querem só curtir o pequeno Yuri e dar muito amor a quem nunca mais vai sair de perto da família. É só amor. Agora é um alívio. Nossa, não tem nem comparação. Graças a Deus deu tudo certo. Ah, se não fosse o teste de DNA. Tiago, eu imagino que aí no interior de São Paulo, em Franca, essa história ganhou uma repercussão enorme. Porque uma troca de bebês é algo inacreditável, né? Olha, existem algumas profissões, Algarte, que o erro tem que ser zero, né? Infelizmente, ainda mais se tratando de crianças, do amor dessas mães, você imagina, né? Chegando com o bebê, essa mãe no momento mágico, que é o momento em que ela acaba de ter um filho, né? Ela recebe o bebê nos braços, ela amamenta essa criança e ela tem todo um amor, todo um carinho. E aí, de repente, entra uma enfermeira e fala, ó, me dá o seu filho, porque agora, na verdade, ele não é seu, ele é da outra mãe que está aqui na cama ao lado. Quer dizer, é complicado. E na hora, claro que elas falaram que não, já estou aqui com o bebê nos braços, esse bebê é o meu, é o bebê que eu estou amamentando, vou ficar com ele. Por isso que ainda demorou 5 dias para que a Santa Casa fizesse o exame de DNA, comprovasse essa troca e depois fizesse, então, o bebê correto para a mãe correta, né? Vamos dizer assim. Só que tem toda essa questão, né? Não é simplesmente trocar um pelo outro. Existe o amor, existe aí todo esse envolvimento dessa maternidade nessa hora. Por isso que é muito complicado e você imagina o que se passou na cabeça dessas mães durante todo esse tempo aguardando para saber qual era o filho verdadeiro delas, né, Rafa? Pois é, o momento que era para ser lindo se tornou de desespero, de muita aflição aí para as mães. E vale ressaltar uma coisa, essa primeira desconfiança veio por parte dos pais, né? Eles perceberam ali a tonalidade da pele da criança era um pouco diferente, não condizia ali com a aparência e com as características do pai ou então da mãe. Olha, isso mesmo, e vale ressaltar também, né, a Santa Casa entrou em contato com a gente, enviou uma nota para cá, que as pulseirinhas estavam corretas, ou seja, logo que os bebês nasceram, as enfermeiras colocaram as pulseiras com os nomes das mães, né, corretas, né, as pulseiras estavam ok. Só que a enfermeira, na hora de devolver as crianças para a amamentação, acabou trocando, né, invertendo esses bebês, por isso que aconteceu toda essa confusão. Os pais perceberam que havia algo de errado, olharam a pulseirinha, o nome era da outra mãe, mas simplesmente ficaram com medo de entregar a criança, olha, vai lá e destroca que essa não é minha, essa é a sua. Por isso teve que fazer o DNA para resolver toda essa história, viu, Algarte? Valeu, obrigado pelas informações, viu, Tiago? Bom, isso fica na cabeça, quero ver tirar isso de uma mãe. E ainda no interior de São Paulo, um flagrante impressionante. Um homem tenta colocar fogo em um carro no centro de Ribeirão Preto. Dá só uma olhada. A cena é gravada desde o começo. As testemunhas percebem a intenção do homem sem camisa e tentam impedir. O que você tá arrumando, parceiro? Sai fora daí. É seu carro? E se for? Peraí, então não vai resolver essa parada. Peraí. Mas o homem não se intimida. Joga um palito de fósforo aceso no tanque de combustível do Fusca que está estacionado. Depois da tentativa, ele se afasta. Mas parece que está disposto a voltar.
Liga de novo. Tó. Tó. E é o que acontece. De novo, ele acende um fósforo e dessa vez vem o perigo. O fogo salta em direção a ele. O homem, assustado, sai e some entre os veículos. Veja de novo o momento do atentado, em pleno centro de Ribeirão Preto. Por sorte, não houve uma explosão maior e o fogo não se alastrou. Mas esse daí não tinha muita coisa para fazer, né? Imagina, você estaciona no seu carro, quando volta, encontra o sujeito tentando colocar fogo nele, no pobre do Fusquinha, que estava lá sem fazer mal para ninguém. Pô, meu amigo, é sacanagem isso daí, né? Ele abre o tanque ali, risca o fósforo e está tentando colocar. A sorte, eu estava acompanhando essa notícia, que parece até então a primeira informação, é que o carro não tinha uma quantidade grande de combustível. E por isso que o pior não aconteceu. Mas uma chama inicial, como você acompanhou na reportagem, ela aparece ali. Por sorte, ainda bem que nada de pior acabou aparecendo por ali. Vamos fazer o seguinte, agora tem um intervalo rápido, daqui a pouco eu tô de volta. Tem muito mais no Alerta Brasil de hoje. Não vai sair daí. Eu já estou de volta com o Alerta Brasil. Vamos acertar o seu relógio aí? Agora 9 horas e 46 minutos. E antes de ir para as notícias, eu vou pedir para a galera colocar o nosso WhatsApp aí na tela para você mandar a sua mensagem, o seu recado, falar de onde nos assiste, comenta o nosso jornal, porque eu estou aqui, ó, ligadinho, acompanhando, quero saber o que você está achando da gente. Eu já quero aproveitar e mandar um abraço para o Jacir Aires, lá de Franca, que me mandou um recadinho agora, falou que está ligadinho no programa e que está gostando demais. Faz a mesma coisa, manda o seu recado para a gente, quem sabe eu não leio aqui durante a nossa edição. Fechou? Não demora, ó, o número já está aí na tela, anota e manda o seu zap para nós. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o prefeito da cidade de Cabo Frio, não poderia ter concorrido às eleições de 2016 por estar com os direitos suspensos por improbidade administrativa. Quem conta agora toda essa história para a gente é a Milena Macedo. Milena, um bom dia para você. Oi, Rafael, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, o município de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, vive um momento de instabilidade, assim como outros municípios como Rio das Ostras, Teresópolis e Laje do Muriaé. O prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, vai ter que deixar o cargo. Ele foi cassado pelo TSE por unanimidade e agora cabe ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, definir quando as novas eleições vão acontecer no município. Em Rio das Ostras, esse cenário também é muito parecido, né? A Câmara de Vereadores ainda afirmou que não foi comunicado oficialmente pelo TSE para que o prefeito deixe o cargo. Ele ainda permanece no cargo, assim como o Marquinho Mendes também permanece no cargo, né? E há uma expectativa que nos próximos dias isso aconteça. Ambos vão ter que deixar os cargos. Só que, segundo o TSE, o prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Baltazar, ele vai poder concorrer às próximas eleições, porque a manutenção do deferimento de registro dele é permitida. A única cidade do estado do Rio de Janeiro em que as eleições já foram marcadas pelo TRE é o município de Teresópolis, que fica na região serrana do estado do Rio de Janeiro. O pleito vai acontecer no dia 3 de junho, há uma grande expectativa. E a gente fala também do município de Laje de Muriaé, que também passa por esse momento crítico em que o prefeito Rivelino também vai ter que ser afastado do cargo por ter o registro de candidatura cassado aí por unanimidade pelo TSE. Rafael. Tensão política aí na região, hein, Milena? E parece que teve um caso também importante aí na região. A Polícia Federal faz uma mega operação para combater fraudes no INSS no estado do Rio de Janeiro. Milena, você tem mais informações para passar para nós? Temos sim. Essa operação acontece neste momento. São 300 policiais federais que estão nas ruas. Essa operação acontece nos municípios de Cabo Frio, de Araruama, na capital, no Rio de Janeiro, e outras 6 cidades. São 32 mandados de busca e apreensão, Rafael, 3 mandados de prisão preventiva. E essa operação, que tem como nome Sepulcro Caiado, tem como objetivo aí, né, desfazer uma organização criminosa. Há uma estimativa aí de que pelo
pelo menos 14 milhões de reais teriam sido desviados dos cofres da Previdência. Como é que esse esquema acontecia? Um servidor do INSS, ele produzia documentos falsos e utilizava esses documentos para conseguir benefícios previdenciários. Além desse servidor, outros 2 também teriam participação. Inclusive, Rafael, um deles já teria sido demitido do INSS justamente por corrupção. Então, há uma expectativa também muito grande em torno dessa operação que acontece neste momento. Qualquer novidade a gente pode passar durante a programação. São muitos policiais envolvidos, né? Agentes também da Coordenadoria de Inteligência do INSS, apoio do Ministério Público Federal, e a gente continua acompanhando de perto esse caso. Rafael. Pode deixar, Milena, um ótimo dia para a turma aí de Campos e amanhã a gente está de volta. Até mais. E um acidente de trânsito, quando atinge um poste, deixa vários bairros sem energia, provoca prejuízo também para os cofres públicos. Tem cidade trocando um poste atrás do outro. Em Salvador, por exemplo, dezenas tiveram que ser trocados, isso em apenas 3 meses, só aqui, em 2018. A câmera de segurança da rua registrou o momento em que o motorista vem em alta velocidade e bate. Com o impacto, 2 postes caem. O condutor já está quase recuperado, mas o acidente rendeu um dia inteiro de transtornos em uma das regiões mais movimentadas da capital baiana. Congestionamentos quilométricos e falta de energia. Parte do comércio precisou fechar as portas. Prejuízo grande para muita gente. O produto fica conservado na câmara. E aí, sem energia, a câmara esquenta e aí a gente vai perder as flores. No dia seguinte, um acidente parecido em uma importante avenida de Salvador. Um poste caiu depois de uma batida, atrapalhou o trânsito e deixou pelo menos 2 bairros por mais de 5 horas sem energia. Esse ano, 73 postes já foram trocados por aqui por causa de acidentes como esses. E além dos transtornos e prejuízos ao comércio e para os moradores, eles também custam muito aos cofres públicos. Em pouco mais de 3 meses já foram gastos quase 500 mil reais nesses reparos. Gastos que podem ser pagos pelo motorista se for comprovada a culpa no acidente. Um custo em média de R$ 7.500 por poste danificado. Mas nem sempre isso acontece. E agora eu tenho um recado especial para você. É o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico sem uso de tintura. Vale lembrar, não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então não perde tempo. Ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada. Cabelos brancos? Nunca mais. Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso. O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então não perde tempo. Ligue agora. 011 5585 4000. E eu vou para o intervalo rápido, daqui a pouco eu tô de volta, porque tem muito mais durante o nosso Alerta Brasil dessa quinta-feira. Não vai sair daí. Já tô de volta e você vai conhecer agora o cachorro militar mais velho do país, um vovô. É o Killer, da raça American Terrier. Ele tem 13 anos e serviu por 9, isso até ser aposentado. Olha só. A dificuldade para caminhar não deixa dúvidas. Killer é um militar canino reformado. Aos 13 anos, ele trocou o treinamento pesado na seção de cachorros de guerra do Exército Brasileiro pelo descanso no gramado do quartel. O animal está com problemas nas articulações e no coração. Ele precisa tomar remédios e receber cuidados médicos toda semana. Hoje ele passa por sessões de acupuntura, ele faz eletroacupuntura, ele faz fisioterapia.
mas ele tem todo o suporte que ele merece. O cachorro da raça American Terrier tem 24 quilos. Ele costuma viver, segundo os veterinários, até os 15 anos em média. Killer foi preparado para agir em ações de combate. Chegou a praticar rapel. E mesmo velho, não esquece do treinamento. O Exército Brasileiro tem quase 500 cães de guerra em todo o país. O Killer é o mais antigo e experiente deles. Durante 10 anos, foi responsável pela guarda aqui do quartel. Agora, chegou a hora de aproveitar o merecido descanso. A rotina de Killer hoje se resume a relaxar e observar os outros colegas caninos treinarem. Pelo olhar atento, parece até sentir saudade. Mesmo aposentado, ele não abandona a farda. Depois de servir tantos anos no Exército Brasileiro, virou uma espécie de mascote do batalhão. Ele não só serve de inspiração para os outros que estão chegando, é um símbolo para a gente, né, do trabalho, do dever cumprido. É um vovozão o Killer, né? Pelo que você acompanhou, mas já deu muito trabalho para os bandidos, já fez rapel e até hoje, ó, com 13 anos, aí chegando quase nos 15, não perdeu a noção dos comandos, está lá trabalhando firme com a turma. Parabéns aí para ele, a gente sabe que os cachorros aí ajudam muito no trabalho dos policiais, seja na apreensão de droga, na localização de algum artefato. Parabéns aí para ele. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero mandar um abraço pro Fabrício Celli, é esse o sobrenome dele? Lá de Ubatuba, litoral de São Paulo, que tá sempre acompanhando aqui e mandou uma foto pra gente, ó. Ele e o cachorrão, ó, os dois aí, ó. Dupla boa, o cachorrinho tá com uma cara de esperto, deve ser ligeiro esse daí. E também quero mandar um abraço pro Cleudo, que tá lá em Porto Velho, em Rondônia. E também pra Cauane, pra Crísia e pra Josiane, que estão assistindo a gente lá de Alagoas, Maceió. Tem também o Júlio, de São Mateus do Espírito Santo. E eu te lembro que daqui a pouco tem Hora News, às 11 horas. O nosso alerta de hoje tá ficando por aqui. Amanhã, a partir das 9, eu tô de volta. Até mais!